Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos pra gente bater um papo aqui no último dia de 2024, ano dificílimo, ano sofrido, ano, dá pra gente dizer, com perrengues, com obstáculos e com sofrimento intenso e desnecessário da torcida tricolor, depois de um 2023 que pintava, que prometia um 2024 muito melhor, né? Se não de grandes conquistas como foi 2023, pelo menos com o Fluminense brigando em cima, com o Fluminense tentando repetir parte do que fez em 2023, né? Ano passado. Ainda estamos em 2024. Mas não foi bem assim. Foi um ano realmente muito sangrado, muito lutado e que só terminou com alívio dias atrás. Não parece, mas o Fluminense acabou com seu martírio tem coisa de 3 semanas. Então a galera tricolor merece terminar esse ano aliviada, né, respirando um pouco, agradecendo, por que não, pelo livramento aí do fim do ano e, sobretudo, por que não, também esperançosa, né, para o ano que vem, porque as notícias desses 2, 3 últimos dias do ano são boas. Eu considero realmente a contratação que o Fluminense fez ontem de um jovem atacante uruguaio uma ótima notícia nesse fim de ano, mesmo que quase nenhum de nós conheça o jogador, mas as referências estão aí, a internet hoje está aí para isso, jornalistas uruguaios estão aí para contar as referências sobre ele, enfim, há diversas informações, hoje ninguém fica desconhecido se você pesquisar um pouco, a internet, ela tem, além de todas as outras, essa grande utilidade. Então vamos falar sobre Joaquim Lavega, novo contratado do Fluminense, e também sobre a possibilidade cada vez mais concreta do Fluminense trazer Canóbio, atacante também, né, e também uruguaio, só que esse terminou 2024 pelo Atlético Paranaense. Há novas informações envolvendo a possível ou talvez quase provável vinda de Canóbio. A partir de agora, comigo, bora! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC nesse último dia do ano. Muito obrigado a todos que me prestigiaram em 2024. Obrigado a você que puder se inscrever aqui embaixo, puder deixar o like, ambas muito importantes para mim, 2 ações que não custam nada para você e que me ajudam demais no meu trabalho. Então like, inscrição, gente, é de graça. Muito obrigado, feliz 2025 já desde agora para todo mundo. Galera, vamos falar sobre então esse mercado do vai e vem aí, de contratações, de negociações, que está aquecido para o Fluminense. Primeiro, vamos falar sobre Canóbio, Agustín Canóbio, jogador do Atlético Paranaense, seleção uruguaia, um jogador realmente que terminou bem a temporada, embora o Atlético tenha sido rebaixado, mas dá para a gente dizer que foi o destaque do Furacão nessa temporada. Muita gente interessada no Canóbio, não apenas o Fluminense, Palmeiras queria, ou quer, Cruzeiro, Internacional, enfim, não faltam candidatos de grande porte para a contratação do Canóbio. E o Fluminense, ao que parece, trabalhando bem nos bastidores, a gente tem que elogiar quando é para elogio, mas aparentemente está conseguindo encaminhar uma possibilidade grande de trazer o Canóbio. Ontem trouxemos a informação que primeiro foi dada pelo jornalista Vene Casagrande, outros jornalistas ampliaram a notícia, Diogo Dantas do Globo, Rafael Marques da ESPN, um jornalista uruguaio, todos reforçaram essa informação de que o Fluminense de fato está negociando e está bem encaminhado, tem boas possibilidades de trazer o Canóbio para a temporada. Mais do que isso, Rafael Marques trouxe a informação de que o Fluminense está envolvendo o Davi Terans na negociação e que está tentando colocar na troca, numa negociação para que o Terans volte ao Atlético Paranaense, a vinda de Canóbio. E aí, galera, vamos combinar, não seria uma boa notícia, seriam 2 grandes notícias, a contratação do Canóbio e o Fluminense conseguir se livrar do Terans, né, que dias atrás foi noticiado como praticamente certo no Peñarol, mas pelo visto a coisa não foi concluída. O que sabemos em relação ao Terans, além de ter feito uma temporada praticamente inexistente no Fluminense, aliás, com o Mano Menezes nem chegou a entrar em campo, mas o que nós sabemos é que há pendências financeiras, provavelmente atrasos em salários ou em direitos trabalhistas, algo do tipo, mas pendências financeiras entre o Fluminense e o Davi Terans. Então, o Terans
ou o empresário dele, ou ambos, não querem consolidar nenhuma transferência, nenhuma negociação antes do Fluminense equacionar ou pagar o que deve ao jogador. Eu acho justo isso. Por mais que a gente tenha motivos para ter antipatia pelo Terence nesse momento, e a gente pode até pensar, puxa, mas ele não foi nem testado, coitado, ele não foi nem usado. Gente, mas o Mano não é maluco. O Mano não colocou o jogador para atuar, e segundo informações extraoficiais, porque ele não entrava em forma, porque ele não tinha foco nos treinamentos, porque ele não se comportava profissionalmente como deveria se comportar. Então, eu, sinceramente, com todas as restrições que eu possa ter ao Mano, e eu tenho algumas sim, eu confio nesse tipo de avaliação do Mano, acho que ele é um bom gestor de grupo, acho que ele não é um cara injusto, né, embora, na minha opinião, tenha cometido algumas injustiças em relação principalmente a dar oportunidades a jogadores da base, em vez de colocar medalhões que já não rendiam, mas enfim, não acho que sistematicamente seja algo habitual ou da cultura do trabalho do Mano ser um cara injusto a ponto de sequer botar o Terence para jogar um minuto que seja. Ele não entrou em campo com o Mano Menezes. Isso é muito alarmante, isso chama muito atenção, sendo um jogador que foi contratado no início da temporada por 14 milhões de reais. Então eu confio nas informações extraoficiais que recebi, que o jogador não tem um comportamento condizente com o que deveria ter nos treinamentos e no dia a dia. Porém, isso posto de lado, né, é óbvio que o jogador tem um contrato assinado e ele deve receber conforme o que está assinado, conforme o que está combinado e acordado. Se o Fluminense tem pendências, tem que acertá-las, e o que a gente tem de informação, segundo essa trazida pelo Rafael Marques da ESPN, é que o Terence está sendo envolvido nessa troca pelo Canóbio, o que, repito, seria ótimo pela vinda do Canóbio, que na minha opinião seria um ótimo reforço, e pela ida do Terence, o Fluminense se livrar desse problema. Mas não só o Terence, né, gente? Não só o Canóbio. A notícia que invadiu desde ontem à noite, inclusive as redes sociais do próprio Fluminense, o site oficial do clube, é a contratação de Joaquim Lavega. Sim, um atacante que, confesso, não tinha ouvido falar, para muitos de nós, ou para quase todos de nós, desconhecido, mas da seleção sub-20 do Uruguai, 19 anos, rápido, gosta de arrancadas, é um jogador que vai vertical em direção ao gol, muito veloz, gosta do enfrentamento, do X1, e tem números muito bons. O Lavega, gente, na temporada de 2024, em 37 jogos, fez 12 gols, tem 4 assistências e 16 participações em gols. São números que dá para considerar muito bons para um menino ainda, 19 anos, vem do River Plate do Uruguai, e segundo informações dos jornalistas uruguaios, ele joga no profissional, joga no time de cima, desde os 16 anos. Então é um menino prodígio, né? É um jogador realmente que subiu muito cedo, começou a brilhar, começou a se destacar muito cedo, já foi eleito em prêmios de jovem talento do ano lá no Uruguai, coisas desse tipo. Então é um jogador realmente que tem destaque por lá e que era inclusive cobiçado, desejado por um rival do Fluminense. O Vasco, dias atrás, cerca de uma semana atrás, segundo algumas informações que tinham pipocado na imprensa daqui e de lá, estava com tudo encaminhado, tudo fechado para contratar o Lavega. A torcida do Vasco estava eufórica. Ontem, quando ele postou, antes de ser anunciado pelo Fluminense, o Lavega postou uma despedida do River Plate do Uruguai. A galera do Vasco se ouriçou, começou a falar, chega logo, bem-vindo ao Vasco. Só que isso aí, poucos minutos depois, uma hora depois, foi desfeito porque o Fluminense, em conjunto com o River Plate do Uruguai, ambos anunciaram essa transferência do Lavega para o Fluminense. É o popular, o chamado chapéu que o Fluminense conseguiu dar ao Vasco nessa vez. E, claro, isso é uma cereja do bolo, isso é um ingrediente a mais para a galera gostar, independentemente do jogador ser muito bom ou não. Mas é óbvio, né, que o que a gente espera, independentemente dessa situação envolvendo Fluminense e Vasco, que é legal, que é uma diversão para o torcedor, é uma zoação sadia de fim de ano. Independentemente disso, o que a gente espera é que o jogador seja, de fato, alguém que vai trazer, que vai agregar ao Fluminense uma necessidade, uma qualidade que o time realmente precisou em 2024 e não teve. Porque Germancano vai muito mal, John Kennedy, o time fez pouquíssimos gols no ano de 2024, Cauã Elias supriu essa necessidade durante algum tempo, mas acho que não terminou tão bem assim o ano. É um jogador que não me parece pronto para assumir
essa responsabilidade de fazedor de gols no Fluminense. Enfim, mais um uruguaio no elenco, que já tem o Bernal, ambos inclusive são companheiros ou foram companheiros de seleção de base no Uruguai. Tem o Terence, mas acho que o Terence não é um jogador dentro do baralho do Fluminense para 2025, mas é uma legião estrangeira que está se formando dentro do clube, que, na minha opinião, é bem-vinda. Eu acho que essa variedade, essa diversidade de nacionalidades, e descobrindo e trazendo bons talentos da América do Sul, é muito bem-vinda. Não quer dizer que todo mundo que seja contratado de fora seja bom jogador. Eu tenho um pouquinho de dúvida em relação ao Freitas, esse jogador que está vindo do futebol peruano, foi contratado, mas pelo preço que foi, 20 milhões de reais, também é uma aposta muito perigosa. Pode ser bom jogador? Tomara que seja. Mas é um jogador que custou caro. E eu acho que as credenciais dele, essas já não são tão boas assim. Mas vamos torcer para dar certo. Fato é que o Fluminense, do meio do ano para cá, resolveu apostar mais nesse filão dos jogadores sul-americanos, das apostas que vêm dos países vizinhos, em vez de gastar tanto dinheiro assim em medalhões, ou jogadores decadentes ou duvidosos do futebol brasileiro, ou que estejam na Europa, mas que sejam jogadores que queiram retornar ao futebol brasileiro. A coisa é a seguinte, não importa se é argentino, se é uruguaio, se é peruano, se é equatoriano, se é chinês, se é dinamarquês, se é brasileiro. Jogador bom é disso que o Fluminense precisa. Mais do que isso, jogador jovem, sangue novo. Porque de velharia, eu acho que a gente já está por aqui. O que a gente quer é um feliz ano novo e de preferência com novos e jovens jogadores. E esse caminho, pelo menos nas últimas contratações, a diretoria está tomando, de contratar juventude e sangue novo. E disso a gente está precisando bastante. Tá bom? O que você acha? Bota a sua opinião aqui embaixo. Um excelente 2025 para todos vocês, mas quero, sobretudo, agradecer pelo 2024, primeiro ano do canal aqui, Ilan FC, agradecer a todo mundo que me prestigiou aqui, que gosta do meu trabalho, e peço que a gente continue junto no ano que vem. Novos projetos, começando já agora em janeiro, vou contar para vocês em breve, excelentes novidades, vocês vão me ver um pouco mais do que apenas aqui no canal, tá bom? Por hora, vou guardar um pouquinho a novidade, o suspense. Grande 2025, uma ótima virada para todo mundo. Valeu, gente. Beijo, obrigado.